Senhores parlamentares, todos que nos assistem, senhor Márcio Bonilho, eu vou tentar ser bastante sucinto para dar oportunidade aos senhores parlamentares também de fazerem os seus questionamentos e também porque eu estou com um voo marcado em uma reunião previamente agendada. Então, vou ser sucinto e acompanharei as perguntas dos meus colegas. Pedirei ao senhor Bonilho que, se houver alguma pergunta repetitiva, o senhor pode dizer que já consta da resposta, mas aquelas que o senhor ainda não respondeu nessa sua primeira intervenção, por gentileza, se debruce. É de amplo conhecimento e obviamente, registrar do conhecimento que eu estou com o material que o relator Marco Maia e sua equipe de relatoria preparou. É de amplo conhecimento que a Polícia Federal deflagrou uma investigação Lava-Jato para apurar um esquema liderado pelo doleiro Carlos Habib Chater de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, realizados por meio de operações paralelas ao mercado de câmbio. No curso da investigação, descobriu-se que Carlos Habib Chater mantinha envolvimento com outros supostos doleiros e, a partir daí, a ação policial foi ampliada e desmembrada em várias outras. Foram levantados indícios de que Alberto Youssef comandou a associação criminosa em um esquema milionário de desvio de recursos mediante a prática dos crimes de peculato, desvio e corrupção, em detrimento da Petrobras. A Operação Lava Jato passou a investigar os indícios de que Paulo Roberto Costa, na época em que ocupava o cargo de diretor de abastecimento da Petrobras, se valeu da condição de funcionário público para lesar os cofres da estatal. O depoente de hoje, nesta CPMI, senhor Márcio Bonilho, é réu na ação penal da Justiça Federal, sob a acusação de que tenha integrado a organização criminosa de Alberto Youssef para a prática de crimes de lavagem dos recursos financeiros auferidos de crimes contra a administração pública, mais precisamente contra a Petrobras. Os procedimentos licitatórios para a construção da refinaria Abreu e Lima foram ganhos por 5 consórcios, sendo um deles o CNCC, controlado pela construtora Camargo Correia e S.A. Camargo e Correia S.A. O contrato relativo à construção da unidade de coqueamento retardado, UCR, assinado entre por este consórcio Petrobras, apresentou indícios de superfaturamento e sobrepreço na execução, segundo apurou o TCU. A Sanco Sider, empresa do senhor Márcio Bonilho, é subcontratada do CNCC. Acontece que, conforme levantado nos próprios dados desta CPMI, se vê estreitas relações entre os pagamentos recebidos pela Sanco com os repasses que ela fez às empresas de fachada do senhor Alberto Youssef. As empresas Sanco Sider e Sanco Serviços, entre 2009 e 2013, despenderam juntas cerca de 32 milhões com supostas consultorias prestadas pelas empresas MO Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos Limitada e GFD Empreendimentos, pertencentes a Alberto Youssef. É sobre esse assunto que vamos abordar nessa oitiva. Nós temos alguns blocos. O primeiro dele de perguntas sobre a Sanco Sider e a Sanco Serviços. Qual é a sua posição nas empresas Sanco Sider e Sanco Serviços? Quem administra as empresas? As duas companhias são administradas por mim, Excelência. Desde quando existe a Sanco Sider e a Sanco Serviços? A Sanco Sider tem 18 anos e a Sanco Serviços aproximadamente 4. Como foram criadas? Eu era oriundo do setor e trabalhei sempre com esses produtos. E nós montamos uma empresa, eu e 2 sócios. Um deles é um grupo capitalista chamado CMA, que não participa da gestão, e uma pessoa chamada Murilo Barrios e eu. Nós abrimos essa empresa para distribuir os produtos da indústria nacional. Nós distribuíamos
tubos aqui da indústria nacional. E ela, ao longo desse tempo, todo o setor brasileiro foi tendo uma grande transformação. As empresas que eram alemãs viraram francesas, as brasileiras viraram ítalo-argentinas, as políticas foram se distanciando do preço internacional e a gente passou a importar há uns 6 anos. As duas empresas funcionam no mesmo local? Sim. Contabilmente... Sim, desculpe. No mesmo local? Sim, no mesmo local. Contabilmente se tratam de uma só empresa? Contabilmente, por ser um grupo econômico, podemos considerar que sim. A Sanco Serviço ou a Sanco Cider já chegou a firmar algum contrato diretamente com a Petrobras? Não. Como foi a participação das empresas Sanco nas obras de implementação da refinaria Abreu e Lima? Nossa participação foi venda direto a construtoras. Vendemos a alguns consórcios ou empresas construtoras que tinham contrato com a refinaria Abreu e Lima. Então a Sanco contrata em obras que não sejam da Petrobras? Não. Para quais construtoras a Sanco forneceu seus produtos? Nós fornecemos, basicamente, as construtoras são um leque relativamente pequeno de companhias, ou seja, nós fornecemos para todas as principais. Nós temos a Sanco Cider, como eu já falei, tem um contrato, Excelência, tem um cadastro de 8.000 clientes ativos. Os grandes clientes são construtoras, que foram ultimamente extremamente contratadas. E os nossos produtos são predominantemente produtos cuja a especificação técnica são mais sofisticadas. Então, quem mais demanda esse tipo de sofisticação no setor é o setor de óleo e gás, especificamente. O senhor afirmou aqui que os contratos ligados à Petrobras representam somente 2% do seu faturamento. Direto, de venda direta à Petrobras, 2%. Então, quem seriam os contratos, quais seriam os contratos de quais empresas que representam os outros 98% do seu faturamento? Sim, Camargo Correia, OAS, Odebrecht, UTC... Mas em obras da Petrobras? Em obras da Petrobras e em obras fora da Petrobras. Então, como é que o senhor distinguiu 2% em obras da Petrobras e agora o senhor admite que nesses 98% também há, nessas empreiteiras, obras... Excelência, eu acredito que pode ter que ter uma confusão. Vendas diretas, talvez, Excelência, eu não tenha sido claro, desculpe. Vendas diretas da minha companhia diretamente à Petrobras são 2%. Vendas da minha empresa a construtoras que colocam, por consequência, estão fazendo obras ou o meu produto é um insumo para a produção, a Petrobras e a outras empresas... Quanto por cento? 98%. Então, 100% do faturamento da empresa ou é em 2% diretamente para a Petrobras e os outros 98% para empreiteiras que estão trabalhando para a Petrobras? Empreiteiras que trabalham e não trabalham para a Petrobras, entendeu? Não sei se eu estou sendo claro. Esses 98... Desculpe, infelizmente não. O senhor então, acabou de dizer que os outros 98% para empreiteiras que têm contratos com a Petrobras? Tem contratos com a Petrobras e tem outros contratos também. Sim, mas a aquisição dos seus serviços, dos seus materiais, são para os contratos dessas empreiteiras, as obras que não são com a Petrobras? Também existem contratos. E o senhor tem como fornecer a essa CPMI precisamente quais são os relativos à Petrobras e quais não são relativos? Posso fazer essa pesquisa e entregar a CPI sem Por problema. gentileza. Ok. Bloco 2, sobre as relações comerciais com o senhor Alberto Youssef. Quando e como o senhor conheceu Alberto Youssef? Eu conheci Alberto, não sei precisar, eu tive 2 momentos que me marcam o início
do relacionamento comercial com ele. Eu não sei precisar se foi numa feira de óleo e gás ou se foi numa visita que eu fiz à empresa Ingevix e encontrei com ele na recepção dessa Ingevix. Qual é a relação entre os senhores? Comercial, foi comercial. Quais foram os negócios fechados pela Sanco por intermédio do senhor Youssef? Foram negócios com o consórcio, eu trouxe até essa lista, porque são... O maior foi o consórcio CNCC da Camargo Correia, mas eu fiz negócios com a TUC, fiz negócios com a Toyo Cetal, fiz negócios... Todas intermediadas por Youssef? Exatamente. Fiz 12 negócios, aproximadamente, com a participação do Youssef. O senhor teve negócios com empreiteiras contratadas pela Petrobras que não tenham sido intermediados por Youssef? Também. O senhor pode depois também fornecer por escrito? Sim. Eu posso colocar uma tabela da forma que o senhor deseja, Excelência. Sem problema. O senhor chegou a ter contato com algum diretor ou funcionário da Petrobras juntamente com o senhor Alberto Youssef? Nunca. De acordo com informações dessa CPMI, as empresas Sanco realizaram transferências para as empresas controladas pelo senhor Youssef, GFD e MO, na ordem de 33 milhões de reais. A que título foram feitos esses repasses? Extremamente, única e exclusivamente comissões. Eu paguei 33 milhões de reais ao Youssef, ou seja, não tenho negócios com a MO e a GFD. Paguei 33 milhões de negócios pelo serviço de comissão de Youssef e ele cedeu crédito para essas empresas. E isso que é importante frisar. Ele apresentou essas notas por uma exigência minha de que eu só pagava mediante nota fiscal e contas correntes das notas fiscais. Como se dava o comissionamento de Youssef e desses terceiros? Pessoas físicas, pessoas jurídicas? Como é que isso está contabilizado nas empresas Sanco? Todas em cima das notas fiscais da MO e da GFD. E quanto era a porcentagem de Youssef e de cada um desses terceiros? Não, eles não tinham comissão, eu não tive, Excelência, negócio com eles. Eu fiz um único e exclusivo negócio. E por cessão de crédito, o senhor Youssef mandou, pague fulano, pague Beltrano, entrando com as notas na minha empresa. Todas notas oficiais ou tem nota falsa? Não há nota falsa, que eu chequei uma por uma antes de pagar. E também a conta corrente... Eu fiz questão de verificar se a conta era da respectiva nota. Essa foi a orientação dos advogados, que se eu fizesse assim, estaria cumprindo a legislação. As comissões correspondiam a um percentual previamente estipulado do valor fechado ou elas variavam de acordo com cada contrato da Sanco com as empresas? A variação e o cálculo da comissão era um percentual da margem de lucro, ou seja, da margem de contribuição. Eu colocava um preço e se num dado momento eu efetuasse um prejuízo, nós tínhamos um piso mínimo de 3%. E à medida que a margem do negócio fosse subindo, aumentava-se a comissão. Chegou até 15%, algo... Até 15%? Exatamente. Como o senhor fazia esses repasses a ele? Excelência, eu costumo até falar isso. Eu pago débitos. Nós devemos pagar aquilo que devemos, ou seja, eu não efetuo repasses, eu pago comissão com nota fiscal. Eu devia a comissão e paguei. E informei o Estado o quanto eu paguei, como eu paguei. Essa que foi, Excelência, eu só quero colocar que essa foi a orientação dos meus advogados, que eu, agindo desta forma, eu estaria alinhado com toda a legislação vigente. Em depoimento prestado perante a Polícia Federal, Alberto Youssef separou o que era comissionamento de vendas e o que era simples repasse. Abre aspas.
O comissionamento foi realmente venda que eu efetuei para a Camargo Corrêa, através de mim pela Sanco, e que foram pagas como comissionamento a mim. Fecha aspas. Nova aspas. Repasse é uma coisa, comissionamento é outra. Fecha aspas. Gostaria que o senhor nos explicasse qual é, de fato, a natureza desse comissionamento e a diferença disso em relação ao que era considerado repasse e como cada um deles consta na contabilidade das empresas Sanco. Certo. Todo montante do valor especificado era comissão. Eu fazia o negócio com uma margem de lucro e pagava uma comissão. Eu fazia para ele umas planilhas no início dos negócios, porque uma das condições para fechamento do negócio era que eu pagasse as comissões no êxito, ou seja, somente após o pagamento do cliente. Essa também foi uma orientação do meu advogado, no sentido de que eu não devesse, em momento algum, adiantar dinheiro. Então, eu emitia as notas contra os clientes, colocava na planilha, calculava-se a comissão e eu fazia essa planilha. Isso, o negócio foi girando nesse sentido e depois de um tempo ele pediu que eu colocasse na planilha uma coluna alinhada repasses, comissão e repasses. Essa coluna era administrada por ele. Tudo que eu pagava a ele era comissão da venda de produtos e serviços entregues e performados. Ele, uma parcela da comissão dele, ele resolveu repassar para 2 executivos, ele alegou isso no meio do negócio, 2 executivos da Camargo Corrêa. O senhor tem conhecimento se desses valores foram realizados repasses a agentes públicos ou a funcionários da Petrobras? Se os tem, pode, por gentileza, declinar os nomes? Não, nenhum centavo da minha comissão foi direcionada a absolutamente nenhum agente público. Os únicos que receberam foram esses 2 executivos, que pela afirmação que ele me disse da comissão dele. Eu pagava apenas uma comissão a ele. Inicialmente, eu imaginava que 100% do dinheiro era dele. No final, ele apareceu com esses 2 executivos da Camargo Corrêa. Em resposta oferecida pela sua empresa ao requerimento de informação desta CPMI, consta que foram emitidas notas fiscais referentes aos pagamentos feitos às empresas do senhor Alberto Youssef, e que ele sempre apresentava, abre aspas, evasivas escusas, fecha aspas, para não constituir empresa de representação comercial, razão pela qual indicou como aptas a receber os pagamentos das comissões que lhe eram devidas à MO e à GFD, que emitiram notas fiscais. Pergunto, se o dinheiro repassado a Alberto Youssef era em razão de comissão de venda, por que os contratos com as empresas dele não foram nesse sentido? Ele confeccionou 2 contratos e disse a mim que eu deveria assiná-los para que ele tivesse uma certeza, apenas para ter uma possibilidade de me cobrar, eventualmente, se eu não efetivasse os pagamentos, ele utilizaria esse contrato para fazer as cobranças. Como esse contrato ele acabou não circulando no mercado, foi fechado, eu acreditei que não haveria nenhuma ilegalidade nessa questão, né? Então, nós assinamos o contrato apenas para uma segurança, se caso eu não pagasse a comissão, que ele me acionaria. Era essa a alegação dele. E quem confeccionou os contratos foram as empresas dele. Foi feito algum pagamento no exterior? Nunca. Qual é a porcentagem de comissionamento que habitualmente sua empresa paga a seus representantes? 3 a 5. Bloco 3, o contrato com a CNCC.
Quando a Sanco foi contratada pela CNCC? O primeiro negócio, eu acredito que chegou no final de 2010. Eu não sei precisar, Excelência. Às vezes são tantas datas, foram 283 contratos. Isso é muito importante. 200 mil peças, 20 mil toneladas, 200 contratos, e nós estamos falando de 5 anos. É muito importante... Durante 5 anos? 4 anos e pouco. É isso aí. A relação comercial é isso. Exato, de Alberto. Então eu vou solicitar a Vossa Senhoria que remeta uma listagem precisamente identificando o número de contrato, Exato. prazo de validade de execução do contrato. Excelência, nosso advogado aqui já está dizendo que já protocolamos todas as cópias dos 280 e poucos contratos. Tá, estou sendo informado que já dispomos disso. Obrigado, desculpe. Em depoimento prestado à Justiça Federal, o senhor Alberto Youssef afirmou que, abre aspas, realmente a Sanco forneceu os equipamentos para Camargo Correia, mas foi colocado um acréscimo nesse valor das notas de serviço para que ele pudesse me fazer esse repasse. Fecha aspas. A Sanco prestou, de fato, o serviço de fornecimento de tubulação para o CNCC? Sim. Quais outros serviços a Sanco prestou ao consórcio? Os serviços, veja bem, nós colocamos as notas fiscais como serviços de engenharia. E, embora é uma denominação genérica, mas existiram uma série de serviços prestados antes e depois da venda. Esse foi um acordo que nós estaríamos colocando um hall de fornecedores, um sistema de abastecimento envolvendo 40 fornecedores ao redor de 7, 8 países no mundo e que possibilitaria ter um ganho competitivo à empresa que ela usufruiria ao longo do período. Então, eu queria rapidamente, Excelências, colocar os serviços que foram feitos. Nós identificamos players ao redor do mundo, qualificando tecnicamente para o atendimento de óleo e gás, checando reference lists em refinarias com 5 anos de operação. Todos esses documentos tinham que ser notarizados, consularizados e com tradução juramentada para futuros questionamentos. Nós checamos não só a parte documental, os reference lists, que consistiam no histórico dessas fábricas, mas nós fomos às plantas e checamos os equipamentos, o tempo de vida dos equipamentos, os testes, a qualidade dos equipamentos de testes, inclusive a certificação de treinamento da mão de obra. Normalmente, a Petrobras exige que o soldador tenha conhecimento técnico, o soldador tenha uma série de quesitos técnicos. Nós fazíamos toda essa inspeção da planta, nós qualificamos, trouxemos todo esse material, qualificamos na Petrobras, pegamos os produtos que esse consórcio ia consumir, fizemos a tradução e versão das normas. Eu queria deixar claro, Excelências, que não trata-se apenas de pegar uma norma API e traduzir para o inglês. Existem termos de engenharia, você tem que interpretar a norma técnica e discutir com o padrão técnico do fornecedor. Na China, na Itália, na Coreia, esse tipo de trabalho. Traduzimos as normas, mandamos para o fabricante, ele voltou dizendo os desvios, houve um meeting para tirar essas diferenças técnicas. Eu repito, são 20 mil toneladas de materiais. Você trazendo do outro lado do mundo, com prazo de entrega, uma coisa muito importante que não fica clara e não se coloca em jornais. Havia um sincronismo. Você tinha momentos e uma cronologia de entrega de produtos do outro lado do oceano. Então,
muitas vezes parece simples, mas são coisas extremamente difíceis. A gente distribuiu a ordem de serviços alinhado com as famílias, a gente acompanhou todo o tracking, acompanhamos a produção, verificamos, fizemos o que nós chamamos de inspeção tipo C. A fábrica lá fora recebe uma matéria-prima, meu inspetor checa, acompanha a produção, vê os testes, vê o ensaio, chama o pessoal da Bureau Veritas, pega um release note que coloca que o produto está qualificado, lacra um container, traz para o porto, chega no pipe shop. Chegando no pipe shop, eu entrego a nota fiscal, o certificado, abro a embalagem, desembalo, identifico 200 mil produtos, separo certificado, faço todas as RIRs, os relatórios de inspeção e recebimento para pré-aprovar para a Petrobras, coloco tudo dentro. Isso envolveu 50 a 60 funcionários, avião São Paulo, Pernambuco, China, Estados Unidos, durante 4 anos. Então, nós devolvíamos os containers, substituíamos peças, fazíamos os relatórios alinhados com o TAG, com a nota fiscal, com a ordem de compra, certificado de qualidade, fazíamos os RIRs e dávamos toda a assessoria para desvio técnico. Um trabalho que foi o primeiro feito no Brasil. Foi a primeira obra completamente de produtos importados que teve 100% de aprovação técnica e que eu consegui fazer um preço extremamente competitivo. Então, basicamente, foram esses serviços. Há outros serviços da Sanco ao consórcio, além desses? Serviços, eu acho que não fornecimento de material. Isso aqui, tudo que eu disse foi serviço. Faturamento. O senhor tinha dito, o senhor disse há pouco que do seu faturamento, 2% representou contratos diretamente com a Petrobras. Sim, senhor. Quanto por cento desses contratos são da Sanco Serviços e quantos por cento da Sanco Sida? 0. A Sanco Serviços não vende para a Petrobras. Todos esses materiais, eu acho que eu passei muito rápido, Excelência. Todos esses serviços foram prestados no pipe shop. Eu nunca entrei nem sequer na refinaria. O pipe shop é uma oficina que solda, testa e monta as composições tubulares. Ele montava no pipe shop da Camargo Correia, do CNCC, e em seguida era transportado para a Petrobras. Nem na refinaria Abreu Lima, meus funcionários entravam.